Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Nós estamos ao vivo. Agora são 13 horas e 20 minutos pontualmente pelo horário de Brasília. Eu sou o Kleber Werneck e a partir de agora você confere comigo as principais notícias nesta edição de sábado. E olha só, vamos começar com a principal notícia do dia. Após semanas de tensão, os Estados Unidos e Israel atacaram o Irã. Em seguida, os iranianos revidaram, lançando drones e mísseis contra bases americanas e o território israelense. Uma nova onda de bombardeios tomou conta do Oriente Médio. Estados Unidos e Israel realizaram ataques aéreos contra o Irã, resultando em explosões na capital Teherã. Moradores relataram colunas de fumaça em áreas centrais da cidade e sirenes de alerta aéreo soaram por diversas localidades. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, havia ameaçado ações militares caso não houvesse um acordo sobre as armas nucleares iranianas. Os ataques ocorreram após meses sem avanços nas negociações nucleares entre os países envolvidos. O Irã respondeu aos ataques sofridos e lançou mísseis e drones contra o território israelense. Uma explosão foi registrada em Jerusalém. Explosões também foram relatadas no norte de Israel. Enquanto o país ativou seus sistemas de defesa aérea para tentar interceptar os projéteis lançados pelo Irã, a Guarda Revolucionária Islâmica afirmou ter iniciado uma ofensiva em larga escala, utilizando mísseis e drones contra alvos israelenses. Essas imagens foram divulgadas pelo governo de Israel, que mostrou o exato momento do ataque ao Irã. Há relatos sobre ataques a bases militares americanas na região. Olha, uma escola para meninas no Irã foi atingida pelos ataques. E, segundo o governo local, pelo menos 63 alunas morreram. E olha só, depois do ataque ao Irã, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fez um pronunciamento nas redes sociais. Ele confirmou que a operação teve o objetivo de eliminar ameaças iminentes e proteger os interesses americanos e também dos aliados. Há pouco tempo, os militares dos Estados Unidos iniciaram grandes operações de combate no Irã. Nosso objetivo é defender o povo americano, eliminando ameaças iminentes do regime iraniano, um grupo cruel de pessoas muito duras e terríveis. Suas atividades ameaçadoras colocam diretamente em risco os Estados Unidos, nossas tropas, nossas bases no exterior e seus aliados em todo o mundo. Por 47 anos, o regime iraniano tem gritado morte à América e conduzindo uma campanha interminável de derramamento de sangue e assassinatos em massa, tendo como alvo os Estados Unidos, nossas tropas e pessoas inocentes em muitos países. Muitos morreram. Forças iranianas mataram e mutilaram centenas de militares americanos no Iraque. Os representantes do regime continuaram a lançar inúmeros ataques contra forças americanas estacionadas no Oriente Médio nos últimos anos, bem como contra navios navais e comerciais dos Estados Unidos e rotas marítimas internacionais. Foi terrorismo em massa e não vamos mais tolerar isso. Foi brutal, algo como o mundo nunca viu antes. O Irã é o maior patrocinador estatal do terrorismo no mundo e recentemente matou dezenas de milhares de seus próprios cidadãos nas ruas enquanto protestavam. Sempre foi política dos Estados Unidos, e especialmente da minha administração, que esse regime terrorista jamais possa ter uma arma nuclear. E eu vou dizer novamente, eles nunca poderão ter uma arma nuclear. Imaginem como esse regime se sentiria encorajado se algum dia tivesse e estivesse realmente armado com armas nucleares, como meio de transmitir sua mensagem. Por essas razões, as Forças Armadas dos Estados Unidos estão realizando uma operação maciça e contínua para impedir que essa ditadura radical e perversa ameace a América e nossos principais interesses de segurança nacional. Vamos destruir seus mísseis e reduzir sua indústria de mísseis ao chão. Vamos garantir que os representantes terroristas da região não possam mais desestabilizar a região ou o mundo
e atacar nossas forças. A mensagem é muito simples: eles nunca terão uma arma nuclear. Esse regime logo aprenderá que ninguém deve desafiar a força e o poder das Forças Armadas dos Estados Unidos. Eu construí e reconstruí nossas Forças Armadas em meu primeiro governo, e não há forças militares na Terra sequer próximas de seu poder, força ou sofisticação. Minha administração tomou todas as medidas possíveis para minimizar o risco ao pessoal dos Estados Unidos na região. Ainda assim, e não digo isso levianamente, o regime iraniano busca matar, e aos membros da Guarda Revolucionária Islâmica, das Forças Armadas e de toda a polícia, digo esta noite que devem depor suas armas e terão imunidade total, ou caso contrário, enfrentarão morte certa. Portanto, deponham as armas. Serão tratados de forma injusta com imunidade total, ou enfrentarão morte certa. Por fim, ao grande e orgulhoso povo do Irã, digo esta noite que a hora da sua liberdade chegou. Fiquem abrigados, não saiam de casa. Está muito perigoso lá fora. Bombas cairão por toda parte. Quando terminarmos, assumam o controle do seu governo. Ele estará pronto para ser tomado. E esta será provavelmente sua única chance por gerações. Por muitos anos vocês pediram a ajuda da América, mas nunca receberam. Nenhum presidente esteve disposto a fazer o que estou disposto a fazer esta noite. Agora vocês têm um presidente que estão dando o que desejam. Então vamos ver como vocês respondem. A América está apoiando vocês com força esmagadora e poder devastador. E este é o momento de assumir o controle do seu destino e liberar o futuro próspero e glorioso que está ao seu alcance. Este é o momento de agir. Não deixem passar. Que Deus abençoe os bravos homens e mulheres das Forças Armadas da América. Que Deus abençoe os Estados Unidos da América. Que Deus abençoe todos vocês. Obrigado. E o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, também se pronunciou. Ele chamou a operação de Rugido do Leão e disse que o objetivo foi pôr fim à ameaça do regime no Irã. Há pouco mais de uma hora, Israel e os Estados Unidos iniciaram uma operação conjunta, a Operação Rugido do Leão. O objetivo da operação é pôr fim à ameaça do regime iraniano no Irã. E acredito que não está longe o dia em que Israel e um Irã livre unirão forças em prol da segurança e da paz, em favor do progresso e da prosperidade. E o Ministério das Relações Exteriores do Brasil também se pronunciou. O governo brasileiro condenou e expressou uma grave preocupação com os ataques realizados. Apelou também para todas as partes respeitarem o direito internacional e exercerem a máxima contenção. O Itamaraty também deixou claro a sua posição de que o único caminho viável para a paz é um processo justo de negociação entre as partes. E olha só, nós conversamos com duas pessoas que estão lá em Israel e contaram como está a situação bem no olho do furacão, no meio do conflito. Vamos ver. Shalom Brasil, reciban un saludo desde Jerusalén, Israel. Les habla el doctor Ben Krepoxman para informarles acerca de lo que ha pasado el día de hoy entre Israel, Estados Unidos, atacando Irán. Pues a las 8:10 de la mañana recibimos una alarma donde el gobierno nos decía que estemos prevenidos, una alarma tranquila. Todos estos días hemos estado tranquilos, hemos estado esperando que algo suceda y efectivamente el gobierno nos dijo hoy que iba a haber un ataque a Irán y que estuviéramos prevenidos. Después de más o menos 20 minutos mandaron otra alarma para que entremos a los refugios y hemos entrado más o menos unas 3 veces a los refugios el día de hoy, o 4 quizá, pero nosotros aquí en Israel somos un pueblo ordenado, estamos acostumbrados a este tipo de ataques, a este tipo de prevenciones. La gente no sale a la calle, la gente no busca el peligro, las personas estamos acostumbrados a esta situación y acatamos lo que el gobierno nos diga. Así que sí hemos estado escuchando las noticias, hemos visto que Estados Unidos e Israel han atacado centros de gobierno de Irán, han atacado centros militares de Irán y también centros nucleares de Irán. Muy probablemente han eliminado
al líder terrorista del Ayatollah Khomeini allá en Irán y a otros líderes importantes, pero todavía no ha sido comprobado. Nosotros aquí en Israel, en Shabbat, estamos todas las familias en nuestras casas, estamos todos mirando las noticias, reposando, esperando, con un corazón resiliente, con un corazón de fe. Agradezco mucho a ustedes por sus oraciones, por su amor, por su determinación para apoyar al pueblo de Israel y a la tierra de Israel. Estamos muy agradecidos. Es muy importante que en este tiempo tengamos todos fe y estemos firmes. Israel e Estados Unidos têm metas a cumprir em relação à segurança, como todos sabem, o urânio, a parte nuclear do Irã e as bombas do Irã, que são um perigo para toda a região, e também o regime dos ayatollahs, que massacra o povo do Irã. Quando toca a sirene, não criar alarde, ir para o quarto de segurança, tem nos prédios, tem em todas as cidades, nas ruas também, em muitos lugares, ir para o bunker, onde a gente está aqui, inclusive está tocando agora, a gente nem saiu do bunker, está tocando aqui, e seguir tudo isso. Agora vocês estão escutando, está tocando, as escolas estão canceladas, a parte aérea está cancelada, mas a gente acredita que em poucos dias tudo voltará ao normal. Vamos mudar de assunto agora para falar que o presidente Lula está visitando as áreas afetadas pelas fortes chuvas na zona da Mata Mineira. Lula chegou por volta das 9h40 no aeroporto de Goianá, em Minas Gerais, e de lá seguiu de helicóptero para Ubá, que é uma das cidades atingidas pelo temporal, onde visitou o Departamento de Assistência Social João de Freitas, que fica no centro da cidade, e foi invadido pelas águas. Ele também esteve em bairros próximos afetados pelas inundações. Depois, o presidente seguiu para Juiz de Fora, onde permanece neste momento, visitando as áreas de risco e os pontos atingidos na região. Por volta das 16 horas, Lula vai participar de uma reunião na sede da Prefeitura de Juiz de Fora, com os prefeitos da cidade de Juiz de Fora, Ubá e também Matias Barbosa. O dia de trabalho do presidente na zona da Mata Mineira será concluído com uma declaração à imprensa às 17h40. Essa declaração será feita na Prefeitura de Juiz de Fora. E o retorno para Brasília está agendado para as 19 horas. Bom, para falar mais sobre esse assunto, que aliás, foi o destaque da semana toda, nós vamos conversar agora com uma pessoa que está vivendo todo esse drama de perto. Olha só, nosso convidado é o pastor Aderson Ferreira, ele que é líder da Igreja Internacional da Graça de Deus de Juiz de Fora. Boa tarde, pastor, seja muito bem-vindo. É uma alegria recebê-lo no nosso jornal, apesar da notícia, né, pastor? Boa tarde, Kleber. Boa tarde aos amigos do Rede Notícias aqui. Estamos vivendo tempos difíceis aqui em Juiz de Fora, né? Na madrugada de domingo para segunda, fomos pegos de surpresa, iniciamos essa semana terrível e estamos em oração para que Deus nos ajude aqui. Legal, pastor. Então, eu peço, como eu disse, você está vivendo tudo de perto, está vendo e enfrentando as dificuldades. Eu peço, então, que você atualize as informações para a gente. Como está a situação neste momento na cidade, por favor? Olha, Kleber, a situação aqui continua um pouco precária, né? No início da semana foi bem mais assustador. Nós vivemos aqui dias bem terríveis na segunda e na terça-feira. A Igreja da Graça aqui tem prestado um apoio muito grande aos irmãos, aqueles que são da fé e até os que não são da fé. Nós temos chegado lá com os alimentos, com as roupas, nós temos abraçado essas pessoas. E, Kleber, me permita contar o que nós vivemos na quinta-feira. Fomos no Vila Alpina, uma das áreas afetadas aqui em Juiz de Fora. Até essa imagem que está aí na tela, né? Nós encontramos depois um ponto de apoio para deixar as águas, os alimentos que nós vamos levar. E quando nós chegamos lá, o pessoal do Exército, do Corpo de Bombeiro, num desespero, desce, vamos sair.
vai desmoronar, vai descer e todo mundo lá em cima, famílias, as mães com criança no colo, o pessoal descendo em desespero e a gente lá, vivenciando, vivendo isso de perto, mas nós fomos para levar essa ajuda, levar esse socorro lá e a situação não está bem em Juiz de Fora, não está bem. Nós clamamos ao nosso Deus, graças a Deus, a chuva que estava prevista para o final da quinta-feira não choveu como estava previsto. Ontem também nós tivemos um tempo aberto aqui e hoje a notícia é de que talvez seria um céu um pouco mais aberto, mas agora a gente está vendo aqui, continua um pouco nublado, chuviscou um pouquinho aqui hoje, um pouco mais cedo, mas nós estamos vivendo aqui no centro da cidade um momento de paz. Na quarta-feira, quando terminou o culto aqui, o culto das 19 horas, o povo saiu da igreja e de repente caiu uma chuva muito pesada. E essa chuva pesada começou a alagar aqui, próximo à igreja, a água começou a subir o centro da cidade. Foi uma imagem muito terrível. O centro da cidade começou a alagar, subindo água, o pessoal em desespero, se abrigando aqui na igreja. E ainda bem que as portas da igreja estavam abertas, né? Ainda bem que nós estávamos aqui para prestar essa ajuda, esse socorro. Então, nós estamos vivendo, sim, uma situação de calamidade, estamos vivendo, sim, uma situação difícil. Para quem está acompanhando, de ontem para hoje, o número de desabrigados praticamente dobrou. Ontem eram próximo de 4.600, hoje nós estamos em 8.580 desabrigados. De ontem para hoje, em menos de 16 horas, o número praticamente dobrou de desabrigados. Chegamos a 60 mortes aqui em Juiz de Fora. A situação realmente não está legal. Pastor, primeiro eu quero registrar que você tem toda a liberdade, todo o espaço para registrar aí essas experiências, esses testemunhos que fazem nós, que estamos aqui longe, termos uma noção real do que está acontecendo. Eu queria que você falasse mais, então, qual é o papel da igreja em meio a essa tragédia? Também é levar conforto espiritual, emocional para as pessoas e, claro, realizar campanhas para arrecadar mantimentos. Por favor, fale um pouco disso. Então, Kleber, nós temos feito a nossa parte, né? Eu sempre gosto de dizer que a igreja não é só um templo, a igreja somos nós. E nós precisamos ser a igreja de Cristo fazendo a diferença. Eu vou contar uma experiência particular. Subindo aqui no bairro Cerâmica, nós vivemos ali algo muito, mas muito, muito pesado, sabe? Pessoas que não estavam só precisando de alimentos, pessoas estavam precisando de conforto, de palavra, pessoas estavam precisando de oração. E aí o papel da igreja é isso, né? Mas se a gente ficar aqui dentro, trancado da igreja, esperando as pessoas virem até nós, não vai acontecer nada. Nós precisamos arregaçar as mangas, precisamos ir até essas pessoas. Nós sabemos, é claro, né? Muitas pessoas estão preocupadas, né? As pessoas que estão distantes às vezes não têm uma real noção de como está aqui, né? E realmente existem bairros, sim, que ainda o acesso é muito difícil. Eu tenho recebido mensagens, né? Quando aconteceu essa tragédia, o WhatsApp da igreja, eu usei ele para comunicar com os irmãos e saber um pouco mais de perto, porque Juiz de Fora é uma cidade muito grande. Então a gente está em contato com esses irmãos aqui na igreja, graças a Deus. Grande parte dos irmãos não foram afetados, mas nós tivemos, acho que, 2 casos mais críticos, né? Mas essas pessoas estão sendo assistidas por nós. Conversei com as irmãs ontem, uma está na casa da sua irmã de sangue e uma outra está na casa de um parente, mas estão assistidas, estão recebendo o nosso apoio também. Pessoas não conseguem chegar à igreja, por exemplo, hoje nós colocamos, podem ver aqui, né, aqui atrás aqui, estamos com os donativos que nós recebemos, as doações estão todas aqui, e nós convocamos uma força-tarefa, né, para chegar até aqui a igreja, mas muitos não conseguem vir. Pastor, eu não consigo sair de casa, não tem ônibus, teve um deslizamento na rua, eu não consigo sair. Então nós estamos vendo também tempos em que pessoas estão ilhadas, pessoas não conseguem se deslocar para chegar até o centro da cidade. Na sexta-feira, um irmãozinho tentou, ontem, né? Um irmãozinho tentou ir embora e não conseguiu. Ficou aqui até meia-noite na porta da igreja, nós demos esse amparo, né? Ajudamos. Irmão, o senhor está aqui ainda? Não, pastor, eu fui lá tentar e não consegui ir embora. Estava lá no ponto de ônibus e não conseguiu ir embora, né? Então a gente ajudou ele aqui. Então, assim, o trabalho da igreja é esse, é ajudar, é abraçar, é correr atrás, porque às vezes a pessoa sai de casa e ela não sabe, né, se vai ter ônibus, se não vai, porque a cidade está uma loucura. Uma outra experiência, na quinta-feira, nós estávamos aqui e, de repente, uma correria, as portas fechando dos comércios. E o que está acontecendo? A prefeitura tem alarmado muito a cidade. E os comércios fecharam as portas.
2 da tarde, todo mundo fechando. O que está vendo? Não, vai vir uma chuva, uma forte chuva, fecha, todo mundo embora, todo mundo sai, todo mundo vai para sua casa, vai para um lugar seguro. Então, nós estamos vivendo esse momento de tensão, né? E a igreja tem sido uma porta que Deus abriu para servir de consolo, para servir de um hospital espiritual, porque também nós recebemos muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, que nesse momento estão abaladas. Eu conversava com o irmão e ele falava assim: pastor, eu não aguento mais ouvir tanta notícia ruim, eu não aguento mais o que está acontecendo com a nossa cidade. Então são pessoas que estão até com o seu psicológico abalado. E o papel de nós que servimos a Deus, os pastores, dos irmãos da igreja, é estar presente. Até uma senhora falou: mas o senhor, pastor, o senhor está aqui? Por que eu não estaria? O pastor tem que estar aqui, o pastor é para isso. O pastor é para apacentar as ovelhas, cuidar das ovelhas. Então a gente está arregaçando as nossas mangas, estamos indo para cima, estamos ajudando, né? Até faço um apelo aos irmãos de Juiz de Fora. Se você conhece alguém em Juiz de Fora, traga os donativos. Agora, o essencial é produto de limpeza e higiene pessoal. Graças a Deus, nós conseguimos bastante doação e daqui a uns 20, 30 minutos, uma força-tarefa de jovens aqui mais próximos que conseguem se deslocar, vão se juntar aqui a nós para nos ajudar aqui a montar os kits. Nós vamos distribuir esses kits de higiene pessoal para essas pessoas que estão precisando. Repito, é muita gente, é muita gente. Começava com o pastor Edilbar ontem, em chamada de vídeo, que mostrou o centro da cidade. O bar foi devastado de uma forma grandiosa no centro da cidade. Juiz de Fora não. Juiz de Fora foram em bairros, em pessoas que realmente são pessoas carentes, pessoas que precisam de uma atenção, de um socorro maior também. Então nós estamos aqui desempenhando o papel da igreja, a Igreja Internacional da Graça de Deus em Juiz de Fora pode se orgulhar em saber que tem pessoas aqui trabalhando, pessoas aqui arregaçando a manga, servindo, porque quem não serve, não serve. Estamos servindo, cumprindo o papel da Igreja de Cristo aqui em Juiz de Fora, que é abraçar essas pessoas, levar não somente o físico, mas também o espiritual, o socorro espiritual para essas pessoas que precisam para a glória de Deus. Nós temos feito isso, Kleber, e quero deixar aqui a igreja aberta, né? Porque às vezes a RIT tem um alcance muito grande, então você que está aí acompanhando a RIT aí e precisa de ajuda, né? Aqui o nosso endereço é na Getúlio Vargas 255, Avenida Getúlio Vargas 255, ou se você conhece alguém, um parente, um familiar que mora aqui em Juiz de Fora, pastor, eu preciso muito, meu parente está aí, eu preciso muito de ajuda, nos procura, o WhatsApp é 32, o DDD, 99915 1018, 32 99915 1018. Pode nos procurar, nós estamos aqui, repito, como um hospital de prontidão para ajudar o povo juiz-forano e o povo da Zona da Mata também. Kleber. Olha, quero ressaltar, inclusive, que o telefone está na tela e vai continuar na tela para as pessoas que tiverem esse desejo, que forem tocadas no coração para ajudar aí. Então, vamos reforçar essa campanha, pastor, dando mais detalhes, né? Que tipo de produtos as pessoas que são de fora, são de longe, podem enviar, o que está sendo mais necessário nesse momento. Dá mais detalhes para a gente, como essas pessoas, como você disse muito bem, nossa transmissão, nosso sinal chega para todo o país e até fora do país. Então, para as pessoas que estão nos assistindo, como elas podem fazer e de que maneira, o que está precisando nesse momento? Por favor, pastor. Olha, Kleber, vale a pena ressaltar que alimento sempre é indispensável. Mas a necessidade agora maior na nossa cidade é de água, porque essas pessoas, esses bairros afetados, a maioria deles não tem água. Nós visitamos pessoas que estavam com falta de água, então nós conseguimos aqui uma boa quantidade de água, então água é sempre o essencial, água e comida é essencial. Mas além de água e comida, Kleber, também itens de higiene pessoal e limpeza, como sabonete, escova de dente, pasta de dente, sabão, água sanitária, esses itens de material de limpeza também, as pessoas estão precisando, saco de lixo, roupas nem tanto, porque conversando com o pessoal de algumas ONGs, algumas associações que nós estamos ligados a essas pessoas também, para poder, né, um ajudando o outro, estamos fazendo contato, precisamos fazer uma corrente agora todos juntos, e a Igreja da Graça está ajudando também, está fazendo parte dessas equipes, então as roupas está vindo em muita quantidade e às vezes não está conseguindo suprir aquilo que realmente é necessário, então roupa por enquanto não, mas água, alimento, itens de higiene pessoal, itens de limpeza também são muito importantes aqui. Tem pessoas também, né, que estão precisando de fraldas, leite para criança. Nós chegamos a uma família que estava necessitada de leite.
não tá conseguindo, não está tendo, né? Fralda também não. Então, essas coisas de itens de higiene pessoal, itens de limpeza e também para crianças, fralda, leite, mamadeira, chupeta também, se puder, vai ser de muito bom grado essas doações chegarem até aqui à nossa igreja. E aí nós vamos fazer uma triagem, vamos separar, estamos montando alguns kits, né? Montando cestas básicas também. E além disso, até foi mostrada uma imagem aí, Kleber, de umas marmitas que nós distribuímos. Nós estamos distribuindo marmitas também, não só para os bombeiros, mas para os voluntários, né? Porque as famílias estão fora de casa. Então, os familiares acabam servindo de voluntários para encontrar os seus familiares, para encontrar amigos, né? Essas marmitas que estão aí na tela foram marmitas que nós preparamos, entregamos essas marmitas ali a um ponto de encontro, onde as pessoas vêm até ali para poder fazer as suas refeições, se alimentarem. As obreiras, as mulheres que vêm aqui com muito carinho, com muito amor, parabenizar as mulheres que vêm sempre de fora, com muito carinho, com muito amor, se dedicaram, saíram das suas casas. Repito, não foram todos que conseguiram chegar, mas algumas que vieram, conseguiram chegar, participaram aqui dessa ação e foi uma bênção para a glória de Deus. Kleber. Pastor, nós acabamos de conversar com o pastor Aderson Ferreira, que é o líder da Igreja Internacional da Graça de Deus de Juiz de Fora, está fazendo, né, esse belo trabalho em meio a muitas dificuldades. Pastor, muito obrigado e nós estaremos aqui em oração por vocês também. Amém, Kleber. Receba o meu abraço a toda a equipe da RIT, a todos os amigos aí, telespectadores dessa emissora maravilhosa. Orem por nós. Acima de qualquer doação, nós precisamos de oração. A oração do justo, ela pode muito em seus efeitos. Esteja em oração por Juiz de Fora, esteja em oração por Minas Gerais, pela Zona da Mata em especial. Que Deus abençoe. Obrigado pela oportunidade. Grande abraço. E olha só, vamos falar de economia agora. De acordo com a Confederação Nacional da Indústria, o projeto, né, que dá fim à escala 6x1 pode gerar impactos maior nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná, causando inclusive, olha o alerta, desemprego. Vamos ver. Os estados de São Paulo, Minas Gerais e Paraná seriam os mais afetados pelo fim da escala 6x1 e poderiam perder juntos quase 30 milhões de vagas formais. Os impactos variam de acordo com a estrutura produtiva de cada estado, o peso do emprego formal na economia local e a quantidade de trabalhadores que hoje cumprem jornadas próximas de 44 horas semanais. No cenário anual, os custos para as empresas poderiam aumentar em mais de 260 bilhões de reais, com elevação na folha de pagamentos. Para a Confederação Nacional da Indústria, a redução da jornada de 44 horas para 40 horas semanais teria um impacto expressivo e desigual sobre a economia brasileira. A entidade analisou 2 possíveis cenários. No primeiro, as empresas manteriam o volume de trabalho por meio do pagamento de horas extras. Nesse caso, a região sul teria o maior aumento de custos, seguida pelo Sudeste, pelo Nordeste e, por último, pelas regiões Norte e Centro-Oeste. No segundo cenário, as horas reduzidas seriam compensadas com a contratação de novos trabalhadores, para manter o mesmo nível de produção. Os aumentos de custos seriam menores, mas a ordem de impacto entre as regiões permaneceria a mesma. No Sudeste, continuaria concentrado o maior impacto em valores absolutos, com custos estimados em quase 100 bilhões de reais a mais. Para falar mais sobre esse assunto também, que, aliás, interessa para muitos brasileiros, nós vamos conversar agora com uma especialista. Olha só, nossa convidada é a doutora Cristina Helena de Mello. Ela que é professora de Economia da PUC aqui de São Paulo. Boa tarde, doutora, seja muito bem-vinda. Grande prazer recebê-la no nosso jornal. Boa tarde, Kleber. É uma alegria estar aqui com vocês. Professora, primeiro, então, qual é a sua avaliação como especialista sobre os impactos dessa proposta para o trabalhador, os impactos especialmente para quem trabalha? Se, por um lado, ela pode trazer vantagens como mais tempo de descanso, por outro, há o risco de ter um custo no desemprego e também no valor dos salários? Olha, Kleber, eu acho que no contexto atual, em que a economia está bastante aquecida, nós temos uma das menores taxas de desemprego na história. Para as empresas, demitir esses trabalhadores e recontratar é um custo de processo que não vale a pena. Então, o mais provável é que, dado o processo seletivo, os custos de treinamento dessa mão de obra, que elas aproveitem isso em termos de pagamento de mais horas extras. É difícil hoje conseguir contratar mais trabalhadores para essas vagas de trabalho, porque a gente tem uma taxa de desemprego bem reduzida, né? Então, eu apostaria mais
no impacto sobre as horas adicionais do que sobre um aumento na contratação. Para quem está, então, trabalhando hoje, o impacto em termos de desemprego, ele tem uma probabilidade menor dependendo do setor e do tipo de emprego que essa pessoa tem. Empresas menores têm menos condição de manutenção dessa mão de obra com custos mais elevados. Em alguns mercados, com uma dificuldade de repasse desses custos para preços e, portanto, para o consumidor. Então, é muito possível que nesses mercados isso acabe acontecendo como uma mudança numa relação de trabalho formal para relações de trabalho mais informais. Então, é possível um aumento na informalidade, né? Mas nós estamos com uma economia bastante aquecida e eu acho bastante difícil que esse trabalhador tenha que recear, tenha que ter medo de desemprego. É muito importante essa sua análise, doutora, porque nós estamos vendo estudos e argumentos dos dois lados, tanto pró quanto contra. Então, uma análise, uma opinião imparcial como a sua é sempre muito bem-vinda. Então, nós vimos também a reportagem aí que cita, né, que os estados de São Paulo, Minas Gerais e também Paraná devem ser os mais afetados. Uma análise também fruto de um estudo. Queria saber a sua opinião sobre isso. Deve haver uma desigualdade regional nos impactos? Olha, isso seguramente. Eu vou dar um passo atrás sobre o seu comentário. Por que a gente tem resultados diferentes em estudos diferentes? Porque isso depende das premissas, né? Nós não temos certeza do que vai acontecer. E muito do que vai acontecer depende de uma comunicação efetiva, responsável, como a RTV faz. Se as empresas esperam uma perda de competitividade, elas vão buscar fazer ajustes com relação a essa mudança na jornada de trabalho. Se, contudo, todos nós acreditamos que a mudança na jornada de trabalho... Nós perdemos o sinal com a doutora, mas daqui a pouco a gente vai tentar retomar aqui, falar com a doutora. Então, eu queria agora falar de uma nota, né, triste, infelizmente, mas que a gente tem que fazer o registro aqui, que o ator e diretor Denis Carvalho morreu na manhã deste sábado, lá no Rio de Janeiro, aos 78 anos. Ele estava internado em Copacabana, na zona sul da cidade do Rio de Janeiro. Denis Carvalho foi um dos homens mais influentes da TV, da televisão brasileira, com trajetória marcada por sucesso, tanto diante das câmeras quanto nos bastidores. E a morte do artista encerrou uma trajetória de mais de 5 décadas dedicadas à dramaturgia nacional. A gente lamenta e deseja força para a família. Vamos voltar então a falar com a doutora, retomamos o contato. Doutora, para finalizar, a gente tem 1 minuto de programa. Essa semana, o México aprovou essa mudança no regime de trabalho. Eu queria saber objetivamente de você, o México é uma boa referência? O sucesso no México ou o fracasso no México pode servir para a gente como exemplo ou as realidades são bem diferentes? A gente tem realidades muito distintas, mas algumas semelhanças. As desigualdades regionais no México e no Brasil são gigantes, né? São muito parecidas. São dois países que têm uma economia muito voltada para dentro, né? O México um pouco mais aberto, mais voltado para as exportações, e, portanto, a questão da competitividade internacional é muito relevante. Então, esse eu acho que é um aspecto que chama atenção e que nos preocupa, que é o impacto que a redução da jornada pode ter no custo unitário do trabalho, na competitividade, na capacidade que a gente tem de exportar. O México tem impactos provavelmente mais significativos do que o caso do Brasil, que é uma economia mais voltada para dentro do que voltada para as exportações. Mas, contemplando essas diferenças entre as duas economias, claro, a gente pode sim olhar para a economia mexicana como indicadores antecedentes do que pode acontecer aqui no nosso país.
Tá certo, doutora, quero agradecer muitíssimo a sua participação. Como eu disse, acima de tudo foi didática, de orientação, porque a gente sabe que é a lobby dos dois lados e nada melhor do que uma estudiosa, uma profissional como você. Muito obrigado, viu? Agradeço a oportunidade. Um abraço. Grande abraço. Bom, é isso aí, essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais a sua companhia. Uma ótima tarde e um ótimo fim de semana.